O presidente Jair Bolsonaro cedeu ao senador Davi Alcolumbre, que comanda a casa, a escolha de 2 dos 4 conselheiros que precisam para preencher vagas abertas no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os julgamentos na autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e responsável por orientar, fiscalizar e apurar os abusos do poder econômico estão paralisados porque 4 dos 7 conselheiros tiveram os mandatos de 4 anos encerrados. As decisões do CAD costumam influenciar a justiça em casos de esfera penal e atualmente tramitam processos de investigação de cartel contra empresas investigadas pela Lava Jato. Andreasa. Velha política? Não. Nova política? Acabou a mamata. Tô confuso aqui. Então, o presidente da República cedeu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também era novidade, hein? Era a salvação do Senado da República contra o monstro Renan Calheiros. A escolha de 2 dos 4 conselheiros para vagas abertas no CAD. Isso é em troca de alguma coisa, né? E eu fico pensando que nós temos aí no horizonte do Senado da República a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, né? Nessa também um arranjo típico da nova política, né? E desse patrimonialismo bolsonarista, para ser aprovado ou não para a vaga de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então eu quero me deter aqui nesse ponto. Eu não esperava nada diferente desse pessoal, hein? Nada diferente desse pessoal. Bolsonaro é um líder de corporação, líder corporativo, símbolo de grupo de pressão, sindicalista, sempre fez o jogo para si e encontrou um filão e soube explorar muito bem esse caminho para prosperar. Já deu várias demonstrações do que é capaz de fazer, articulando politicamente, né? Isso aqui deve ser articulação política, segundo o bolsonarismo, esse tipo de arranjo aqui. O ponto é o seguinte, e eu me dirijo ao Senado da República. Não é aceitável, se tiver condições de ficar de pé ainda, que o Senado da República do Brasil aprove a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Esta notícia aqui, senhoras e senhores senadores da República, a ser verdadeira, esta notícia é o motivo pelos quais os senhores têm que negar a indicação de Eduardo Bolsonaro, para mostrar que não tem troca-troca, como é que é a toma lá da cá nas relações do Brasil, nesta nova república fundada pelo bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro não tem menor qualidade e capacidade para ser embaixador dos Estados Unidos, mas ainda que tivesse filho do presidente da República. E por esse motivo aqui, os senhores não podem aceitar a indicação desse senhor a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Vera. Acho que pouco vai valer todo o clamor ao bom senso para os senadores nesse momento. Toda a conversa que eu tenho com senadores de vários partidos dá conta de que Eduardo Bolsonaro deverá sim ser aprovado. Ele pode até ter uma contestação maior na Comissão de Relações Exteriores. Lá pode ter um placar próximo de um empate, ainda assim com vantagem para ele. Mas a Comissão de Relações Exteriores, ela não tem um parecer vinculante nesse caso. Ainda que ele seja rejeitado lá, o nome vai a plenário podendo ser aprovado. O voto é secreto nas 2 instâncias. E no plenário, apesar dos esforços de um grupo ali, liderado pela Rede, por setores até do PSDB e da oposição, aí sim, à esquerda, não vejo muita chance disso prosperar. Principalmente porque o presidente está em campo com seus principais líderes para aprovar a indicação do filho. E hoje isso é uma pauta que ocupa mais tempo do presidente do que a própria reforma da Previdência, que vai ser concomitante com a indicação no próprio Senado. Eu escrevi há 2 semanas, assim que eu voltei de férias, foi a primeira constatação que eu tive ao voltar às fontes, a de que a concomitância desses 2 assuntos encareceria a negociação da reforma. E está dando o que eu falei. Essa negociação para a indicação de conselheiros do CAD nada mais é do que o preço inflacionado da votação conjunta de 2 medidas de altíssimo impacto, para as quais o presidente não tem uma base formal. Então ele tem de ir nesse varejo, e Davi Alcolumbre é um personagem muito importante para essa costura. É ele quem vai tentar arrefecer as resistências ao nome de Eduardo Bolsonaro na casa. Então tudo se encaixa, tudo isso estava escrito nesse meu texto de 2 semanas atrás, que chamava, acho que era justamente isso, subiu o preço,
E tá tudo lá, agora é só se confirmando. Constantino, para fechar esse assunto, vamos lá. Exatamente, a Vera já matou a charada, subiu o preço e vai pegar muito mal para os senadores isso, né? Qualquer tipo de acordo agora, concessão, vai parecer que é um troca-troca, né? Então eu estive conversando, por exemplo, com um senador do Nordeste e ele me garantiu que vai se recusar, inclusive, a conversar com o governo nessa época, porque ele já tem a convicção dele de que o voto é não na sabatina, e eu espero que o bom senso prevaleça, apesar de não ser muito otimista. Eduardo Bolsonaro, além de filho do presidente, não tem as características, as condições necessárias para ocupar um cargo dessa magnitude. Em relação ao CAD, saindo um pouco da política, eu provoco perguntando se ele deve mesmo existir e ter tanto poder, né? Como, do ponto de vista econômico, que é mais a minha área, nós, economistas liberais, sabemos que isso gera um risco de rent-seeking, de captura justamente para conchavos que favorecem grandes grupos em detrimento dos menores. Tem uma piada para fechar em 10 segundos, que 3 empresários são presos, estão conversando na cela porque cada um foi preso, um porque subiu o preço e foi acusado de cartel, o outro porque baixou o preço, foi acusado de dumping, o outro porque manteve o preço igual do mercado, foi acusado de conluio. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É muito poder arbitrário concentrado na mão do Estado, devemos talvez rever isso.